Você já sentiu que a informação na empresa que você trabalha não chega direito? Que às vezes acontecem mudanças importantes e até troca de procedimento e você não estava nem sabendo? Isso é sinal de uma comunicação interna falha. E o problema pode ser bem maior do que você imagina. Isso pode estar impedindo da empresa crescer, dos funcionários se sentirem motivados e de você querer trabalhar na empresa também. E é disso que vamos falar hoje. E antes de começarmos nesse assunto, se você curte endomarketing, comunicação institucional, RH, já se inscreve aqui no canal, é bem rapidinho e vamos para o tema. Comunicação é a base do relacionamento entre as pessoas. Isso vale para 2 pessoas, um grupo de pessoas e também empresa para as pessoas. Eu fico impressionado com o número de empresas que acham que não precisa dessa importância toda para a comunicação interna. Só passar um e-mail, falar para a pessoa que tá tudo certo. Bobagem. Eu acho isso uma ingenuidade, porque a gente não está falando só de funcionário. Ela vai atingir gestores, ela vai atingir parceiros e até clientes. Em outras palavras, ela vai estar impactando os stakeholders. Stakeholders são basicamente as partes interessadas. São grupos do qual você vai olhar e saber o que comunicar para cada um deles. Dependendo da informação, você manda para todo mundo ou para um grupo só. Se a comunicação falha, a empresa começa a desmoronar de dentro para fora. E aí começam os problemas. Empresas que não trabalham na comunicação interna podem estar impedindo o próprio crescimento, porque falta alinhamento. Quando é que existe alinhamento de objetivos da empresa com os funcionários? As pessoas também não sabem qual é o propósito da empresa. E a criação de feudos dentro da empresa. Quando isso acontece é um problemaço, porque cada um vai estar ali buscando o seu próprio objetivo. Empresas que não têm comunicação interna nem endomarketing, mas mesmo assim crescem, é importante saber que existe um limite, porque empresas assim, elas convivem com um caos muito grande. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão fazendo o que dá e pode ser que realmente a empresa cresça, mas a que custo? Tem uma dinâmica bem legal chamada ilha deserta, que ilustra bem essa dificuldade de comunicação. A gente pede para uma pessoa, você mesmo, por exemplo, escolher 5 itens para levar para uma ilha deserta. Você tem que escolher esses 5 itens essenciais onde você ia ficar por 1 ano. Você fazendo essa lista, você vai ver que pode ter uma dificuldade, mas vai ser no geral tranquilo de fazer. Agora a dinâmica passa para um grupo, um pequeno grupo de até 5 pessoas. E as 5 tem que entrar em consenso do que levar para a ilha. Você vai notar que vai ser um pouco mais difícil convencer a todo mundo entrar no consenso. O que é importante levar para a ilha e o que não é importante levar para a ilha. Mas só termina a dinâmica quando entra no consenso todo mundo. Depois desse grupo de 5 pessoas, um grupo maior, de 30 pessoas, por exemplo, e as 30 tem que entrar em consenso do que levar para a ilha. Você já deve imaginar a dificuldade que é todo mundo entrar em consenso. O mesmo acontece na empresa. A empresa ela vai precisar direcionar as ações voltadas para algum objetivo. Se a empresa não fala onde ela quer chegar, como que ela quer chegar, como é que as pessoas vão sair do ponto A e ir para o ponto B. E mesmo que elas saibam onde a empresa quer chegar, o que vai fazer elas se importarem com isso? A equipe que é mal comunicada, que não passa as informações direito para elas, também sofre desse mal. Eu já tive um chefe que não passava as informações direito para a equipe e a gente acabava ficando sabendo das coisas pela rádio peão. Quando vinha contar pra gente, tinha quase perdido a graça, a gente já estava sabendo de quase tudo. E às vezes era criado uma coisa muito ruim, uma ideia muito negativa sobre uma coisa geralmente simples. Isso causava muita frustração, muita irritação e muito desânimo também. Daí você pensa, se as pessoas estão frustradas, irritadas e desanimadas com a empresa, como é que elas vão ligar para as metas que a empresa passa? Como é que elas vão se importar ou ligar para algo que a gestão passa para elas? Dá para começar a entender o problema que é isso? Criar significado. É aquela história, né, do pedreiro que só está colocando o tijolinho assim um em cima do outro e o outro sabe que vai construir uma catedral. Pensa que massa, você faz o seu trabalho, você sente um propósito maior por ele. Pensa em alguém que trabalha numa causa humanitária, né, como uma Cruz Vermelha. Com certeza não é só pelo salário que a pessoa está fazendo isso. O salário é importante, mas a pessoa tem um propósito maior, que nesse caso aí é de salvar vidas. Ou alguém que trabalha num projeto do lançamento de um foguete. Pensa no empenho que a pessoa deve ter por acreditar que está fazendo uma coisa para o avanço da humanidade. A pessoa não precisa nem ser o astronauta ou o engenheiro-chefe, mas só dela estar participando já gera um sentimento assim de grandeza, de algo maior do que ela. É desse sentido que eu falo o propósito. Mas é claro que nem toda empresa vai ter um propósito tão grande, nem todo trabalho vai ter um significado tão profundo. E tá tudo bem, não tem problema. A questão é que com a comunicação interna, com o endomarketing, você ajuda as pessoas a terem uma visão um pouco maior de estar contribuindo com alguma coisa mais valiosa, mesmo que seja um trabalho mais simples. Então a visão do que a pessoa está trabalhando se torna uma coisa mais grandiosa, que ela sabe do que está contribuindo. E é para isso que um bom endomarketing serve.
todo mundo sai de casa pensando em fazer um bom trabalho. Ninguém sai de casa pensando, poxa, eu vou fazer um trabalho bem porcaria hoje. A menos que ela já esteja putaça com a empresa. Mas para que ela ficasse putaça com a empresa, algumas coisas tiveram que acontecer antes. Essas etapas passam por uma empolgação inicial, onde a pessoa descobriu que passou na empresa e ficou feliz, tem empregado. Yeah! Aí começam os primeiros sinais de frustração. Ela olha e vê como é que a liderança se comporta com ela, como a empresa trata os funcionários. Aí já começa a se frustrar em algumas coisas. Depois passa por uma falta de reconhecimento. Ela faz um trabalho bem feito, mas ninguém dá bola, ninguém dá um elogio, não tem reconhecimento de nada. E ela começa a se frustrar por isso. Daí começa a gerar uma desconexão. A pessoa simplesmente passa a não se importar mais com o trabalho e esse trabalho vira só para pagar a conta mesmo. Mas conforme mais coisas erradas continuam acontecendo, a pessoa começa a se tornar apática. Ela começa a fazer o mínimo para não ser demitido. É o mínimo mesmo. Se para levantar uma cadeira que não está no escopo dela, ela nem levanta. Até chegar no último estágio, que aí sim seria a sabotagem. A pessoa vai usar de comportamentos prejudiciais intencionalmente para prejudicar a empresa. Então aí já chegou no último nível, praticamente irrecuperável. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Pessoas amam certas marcas. E às vezes elas não são nem o público-alvo, mas mesmo assim elas gostam das marcas. Porque essas marcas trabalham marketing, né? Que é criar uma percepção de valor para as pessoas. Tipo a Coca-Cola, tipo o Google, a Apple. A galera é fã dessas marcas. Eu realmente acredito que isso passa pela comunicação. E por que isso não pode ser feito no endomarketing? Colaboradores engajados aumentam em 21% os lucros da empresa. Dentre outros benefícios, como ser mais produtivo, diminuir o absenteísmo, a rotatividade também. A empresa ganha também por ter funcionários engajados. Mas antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, se ele está te ajudando a pensar diferente, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar para mais pessoas, e também me motiva a fazer mais vídeos. Também se inscreve no canal se você gosta de assunto de comunicação institucional, RH, marketing, endomarketing, e ativa o sininho das notificações para saber sempre quando sair vídeo novo. E claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai ajudar elas. Então a comunicação pode ajudar, mas o que fazer primeiro? A comunicação por si só, sozinha, não faz nada não, tá? A empresa precisa ser coerente com o que ela está dizendo. Ou seja, não adianta ela fazer 1000 promessas, ficar falando que fazem e não fazem nada. Fazer isso é pior do que não fazer nenhuma comunicação. Além de outros pontos básicos, né? Como ter uma remuneração justa, ter uma liderança que não seja tóxica e a empresa viver aquilo que ela prega. Se ela diz que é uma empresa transparente, ela tem que ser transparente. Então, o primeiro passo, quando for trabalhar a comunicação, é pegar a missão, visão e valores da empresa. Isso que diz onde a empresa quer chegar e o que ela preza dentro dela. A empresa precisa declarar isso abertamente, precisa ser espalhado de diversas formas e a empresa precisa garantir que as pessoas entendam em diversos níveis hierárquicos. Não é porque você é uma pessoa culta e letrada que você vai falar para as pessoas e elas vão entender. Você precisa adaptar a comunicação para as pessoas, para que elas também entendam. Existem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas e outras são sinestésicas. Então é preciso variar o formato de comunicação para que esses diferentes perfis consigam entender melhor a mensagem. Não dá para comunicar tudo sempre do mesmo jeito. Tem que variar. Preze também por um feedback contínuo. Assim como as empresas ouvem os clientes para poder fazer um bom produto ou serviço, você também tem que ouvir os colaboradores para poder trabalhar bem o seu endomarketing, entender ali o que eles precisam e o que eles querem. Uma pesquisa de clima ajuda muito a entender o que as pessoas querem e dentro das possibilidades você fornecer o que as pessoas estão querendo. Uma outra coisa que você precisa cuidar é de fornecer um canal para as pessoas poderem dar o seu feedback também. De preferência um canal anônimo, onde as pessoas possam avaliar uma campanha, avaliar uma ação, como é que anda a comunicação, e assim você poder melhorar. É muito legal conseguir compartilhar informações sobre a empresa, sobre inovações que ela vem fazendo, metas e resultados atingidos, além de outras novidades que acontecem nos departamentos e em outras áreas. É muito legal informar isso também. Isso gera um senso de comunidade e diminui o poder de silos criados na empresa, porque você começa a entender o que está acontecendo em outra área. Quando você é transparente, você também diminui os efeitos da rádio peão. A rádio peão sempre vai existir, mas quando a empresa tem um empenho de passar as informações,
a rádio peão perde um pouco de força. E isso costuma ser muito positivo, porque as pessoas ficam sabendo da informação certa logo. Você também deve trazer ações de reconhecimento. Todo mundo gosta de ter seu trabalho reconhecido. Não é porque ela é paga por isso que ela não vai gostar de receber um elogio pelo trabalho bem feito dela. Quando a empresa ou o líder reconhece, principalmente publicamente, isso dá um orgulho na pessoa e a pessoa se sente mais engajada. Então, isso é sempre bom acontecer. Sabe aquelas placas que a gente vê de funcionário do mês? É um pouco disso. Mas tem outras coisas que a empresa pode fazer, né? Tanto com reconhecimento público da alta gestão, como também brindes, uma bonificação, até viagens também. O bom desempenho ele tem que ser elogiado, ele tem que ser recompensado. Não é para toda hora e por qualquer motivo você dar um prêmio. Mas quando for merecido, é importante sim premiar as pessoas. Bom, eu acho que a gente começa a entender que o endomarketing e a comunicação interna são muito importantes e que isso é um processo de desenvolvimento, mas que no fim gera bons resultados. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.